Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Por aqui está tudo bem. Foi assim uma semana tranquila, uma semana também com algumas alergias. Tenho andado cheia de alergias por causa da primavera, ponto de interrogação, não é? Porque às vezes chove, outras vezes é primavera, outras vezes voltamos ao inverno, enfim. Pronto, mas tem estado tudo ok, foram semanas tranquilas, com algum trabalho a acontecer, coisas na vida pessoal também a acontecer, mas tudo tranquilo. Espero que as vossas semanas também tenham sido boas. Na verdade, não tenho grandes fofocas para vos contar. Diria que passamos para o tema de hoje, que nos chega de uma seguidora e que diz o seguinte: sem mais demoras, é uma questão e diz o seguinte: quero muito ficar amiga do meu ex, mas toda a gente me diz que isso é um erro e que só me vou magoar mais. O que achas sobre isso? E porquê é que eu decidi trazer esta pergunta da nossa seguidora? Eu gostei particularmente desta pergunta porque é daquelas perguntas que, assim à uma primeira vista, podem até parecer simples, mas depois abrimos a porta e percebemos que existe muita coisa para explorar e para compreender nesta mesma pergunta. Eu acho que é uma pergunta com muitas camadas, assim, com várias camadas da cebola para nós irmos descascando e, portanto, por isso é que decidi trazer aqui para o podcast. Então, começando pelo início, começo já com uma pergunta para vocês, que obviamente não me vão responder, mas vão pensar em casa e depois vão-me dizer nos comentários, que é se achamos ou não achamos que ex-namorados podem ser amigos. O que é que vocês acham? Será que os ex-namorados podem ser amigos? Será que não? Acham que depende? Acham que um ex-namorado é um ex-namorado por alguma razão e ponto final? Ex é ex. Ponto final, acabou, bloqueia, segue em frente. O que é que vocês acham? Acham que é possível duas pessoas que de alguma forma já se amaram, não é? Poderem encontrar uma outra forma de relação depois de terminar? O que é que achamos sobre isto? Porque a verdade é que, e este era um dos primeiros pontos que queria trazer-vos, a verdade é que todos nós já ouvimos a história do término terrível. Na verdade, até é uma história que nos é bastante familiar e que até a sociedade incentiva bastante. Esta uma espécie de uma guerra entre 2 pessoas que terminaram a relação e que já não se podem mais ver, né, que é esta lógica de que um término tem que ser sempre terrível, tem que ser terminar sempre de uma forma bastante dolorosa, que as pessoas têm que se odiar muito depois de se amarem tanto, enfim, portanto, é uma narrativa que está constantemente a ser-nos vendida, eu diria que em filmes, em músicas, nas conversas de café, nos próprios comentários dos amigos, dos nossos amigos, quando lhe contamos que terminamos a relação, não é? Há muito esta coisa de: "Ai, eu nunca gostei dessa pessoa. Ai, eu nunca te disse, mas eu nunca gostei. Ah, realmente ele era muito estranho. Ah, realmente ele era muito não sei quê". Ou seja, existe este incentivar de uma relação turbulenta ou de uma relação difícil depois do término. E lá está, como nós já falamos muitas vezes também, isto também tem a ver com aquela lógica de que em cada história existe um vilão e uma vítima. E que às vezes o outro é o vilão da nossa história e nós somos o vilão da história do outro. Na verdade, eu defendo muito isto, nós somos sempre o vilão na história de alguém e está tudo bem com isso. Eu acho, não sei se já falei aqui no podcast, mas sei que já falei na minha página de Instagram, @inêsmel.pt, e já falei noutros contextos também, neste podcast não tenho a certeza, mas a verdade é que existe muito esta lógica de que nós somos todos o vilão na história de alguém e está tudo bem. Agora, não faz muito sentido que seja a sociedade a incentivar esta narrativa de que o término tem sempre que acontecer de uma forma terrível. E a verdade é que quando 2 pessoas não terminam desta forma terrível, quando isto não acontece, ou seja, quando as 2 pessoas terminam e continuam até a tratar-se com carinho, com respeito, com amizade, parece que há sempre alguma estranheza, não é? Há sempre alguém que estranha. "Ai, isso não é muito normal. Ai, tu ainda gostas dele ou dela. Ai, isso vai dar asneira". E atenção que às vezes as pessoas até têm razão. Nem sempre, mas muitas vezes até têm razão, e é por isso que estamos a fazer um episódio sobre isto também, porque o tema é complexo e porque tem vários ângulos e porque faz todo o sentido também falarmos sobre esses ângulos, e é isso que nós vamos falar mais à frente também. Agora, em resposta curta, a verdade é que ex-namorados podem ser amigos sim, portanto todo este interlúdio, todo este contexto para dizer que sim, os ex-namorados podem ser amigos, não vão ser sempre amigos, não vão ser obrigatoriamente amigos, às vezes não vão ser amigos no imediato, mas pode acontecer.
porque lá está, nós precisamos de quebrar estas narrativas de que duas pessoas que se amaram têm que passar a odiar-se só porque terminaram a sua relação. A odiar-se ou a serem indiferentes um ao outro só porque terminaram a relação. Portanto, acho que é importante também fazermos esse disclaimer. Agora, resposta curta: ex-namorados podem ser amigos? Sim. Até porque há pessoas que passam pela vida uma da outra de formas muito significativas, malta. Por exemplo, se houver filhos, sei lá, é normal que quando há um filho, o casal queira continuar a ter uma relação com a pessoa com quem teve esse filho. É natural que nós não queiramos que a pessoa tenha de desaparecer da nossa vida só porque agora já não somos um casal. E às vezes o amor romântico acaba, mas não acaba o carinho. E isso é muito bonito. Aliás, eu até diria que quando a amizade é de facto verdadeira, e já falaremos mais à frente sobre o que é isto da amizade verdadeira ou não, mas quando a amizade entre duas pessoas que já foram um casal e agora não são, é verdadeira, isto até pode ser uma grande green flag, porque na verdade mostra que nós não precisamos de destruir por completo a ligação que temos com a pessoa, uma pessoa que nós já amamos no passado, só porque a deixamos de amar da mesma forma. Isto, claro, quando as coisas terminam de forma amigável, quando as coisas terminam sem grandes mágoas. Mas isto para dizer que há relações que não acabam realmente, há relações que só mudam de forma. E às vezes até mudam de forma durante a própria relação amorosa. E eu acho que isto pode ser muito bonito, principalmente quando existem crianças, né? Quando existem filhos à mistura. Ver que os pais, ainda que tenham deixado de se amar, continuam de alguma forma a nutrir carinho e uma ligação um com o outro, ou um pelo outro. Mas enfim, sem nos alongarmos demasiado, voltamos aqui à pergunta original, que é: ex-namorados podem ser amigos? Já percebemos que sim, mas, claro que tem que haver um mas, não é? Vocês já me conhecem, isto precisa de ser muito bem olhado, mas existem aqui alguns problemas para os quais nós precisamos de olhar. Porque o problema muitas vezes não está em querer ser amiga ou amigo do nosso ex. O problema está nas razões pelas quais tu queres ser amiga do teu ex. As razões, minha querida. E esse é que é o problema. O que é que esta amizade está a tentar fazer? Qual é o propósito desta amizade? Eu estou a ver-te. Eu sei o que é que tu estás a fazer na escola onde tu andas, já eu fui professora. Não, mas agora fora de brincadeiras, muitas vezes importa nós perguntarmos a nós próprias porque é que nós queremos esta amizade. Eu quero esta amizade porque eu tenho medo de perder a pessoa, eu tenho medo de sofrer a ausência da pessoa na minha vida. Ou seja, se eu for amiga desta pessoa, ela não desaparece por completo e eu sofro menos com isso? É isso que eu estou a tentar evitar? Esta espécie de evitamento do sofrimento ou evitamento do luto, que nós sabemos que é inevitável depois de uma relação terminar? É isso que eu estou a tentar fazer? É medo de eu não saber bem como é que vai ser a minha vida ou quem eu sou sem esta pessoa? Porquê é que eu quero ser amiga do meu ex? Isto leva-me a um ponto que eu acho muito importante falar, que é esta falácia, que eu vou chamar de falácia da amizade. Não sei se isto existe, termo técnico, mas vamos chamar-lhe de falácia da amizade, que é, ou seja, a falácia da amizade acontece quando eu digo que quero ser amiga do meu ex, mas aquilo que eu quero, na verdade, é não ter de viver realmente a separação. Ou seja, eu acho que não consigo viver sem esta pessoa, eu acho que não consigo regular-me sem ela, então eu aceito uma amizade porque eu preciso que ela me escolha de alguma forma, eu preciso de sentir que esta pessoa continua presente na minha vida de qualquer forma possível. Porque esta, a amizade no caso, é a forma mais próxima de eu continuar a tê-la na minha vida. Ou então, e também acontece, eu estou à espera que esta amizade possa reacender alguma coisa na relação. No fundo, estou meio que à espera das migalhinhas de afeto. E atenção que quando nós falamos sobre isto, nós não estamos a criticar, não é? O ser humano é muito complexo e é muito humano, e na verdade até atira a primeira pedra quem nunca caiu nesta falácia da amizade, não é? É muito humano que nós queiramos manter junto de nós as pessoas que nós amamos. Mas a verdade é que isto é uma falácia por alguma razão. É que no início é tudo muito lindo. Ai, nós ficamos amigos, nós damos-nos super bem, né? Quem é que nunca caiu nesta esparrela? Mas a verdade é que com o passar do tempo nós vamos percebendo que a realidade não funciona assim, não é? Nós caímos na realidade. E qual é que é essa realidade? É muito importante que, quando nós estamos nesta tomada de decisão de ficar ou não amigos do ex, nós respondamos a esta pergunta, que é uma pergunta muito importante e que paira muitas vezes, que é: será que esta amizade está a ajudar-me a reorganizar a minha vida? Ou será que esta amizade está a impedir-me de seguir em frente? E é esta a realidade, malta.
Quando eu digo nós caímos na realidade, a realidade é esta. O que acontece muitas vezes é que nós temos uma amizade com o ex, que não é realmente uma amizade, é uma relação fantasma, não é? Ou seja, eu acho este conceito da relação fantasma muito importante, que é uma relação que já acabou oficialmente, mas que continua a funcionar emocionalmente como uma relação. Por exemplo, as pessoas já não estão juntas, mas continuam a mesma dinâmica, continuam os mesmos comportamentos, os comportamentos continuam a existir como se estivessem ainda numa relação, por exemplo, ciúmes, ter projetos futuros, muitas vezes até envolvimento romântico ou envolvimento sexual, a dependência emocional, todas estas coisas que já existiam na relação mantêm-se de alguma forma, porque é muito difícil sair destas dinâmicas que se vão criando ao longo do tempo. É muito difícil a relação ter um shift tão grande em tão pouco tempo. A dinâmica mantém-se muitas vezes e mantém-se se nós não dermos tempo para o luto e para o afastamento acontecerem, não é? Antes de tentarmos uma amizade verdadeira. E esta é a realidade, o que me leva a outro ponto que é uma amizade com o ex também vem muito pautada da ambiguidade, que é o quê? Que é o nós não sabermos muito bem o que é que nós somos, né? O que é que nós somos, onde é que ficamos, onde é que terminou a relação antiga e onde é que começa esta nova relação fantasma, com algumas aspas. E isto é uma coisa que o cérebro detesta, detesta, malta. A incerteza corrói-nos, a incerteza magoa-nos muito. A incerteza, na verdade, é o que começa este questionamento de: "O que é que isto significa? Será que ela ainda sente alguma coisa por mim? Será que isto ainda tem pernas para andar? Será que esta amizade pode transformar-se outra vez numa relação?" E este questionamento vem de um lugar de esperança, que era outra coisa que eu queria trazer-vos. Esperança de que as coisas possam voltar a resultar. Voltando a repetir, há uma diferença entre nós gostarmos muito de uma pessoa, desejarmos-lhes tudo de bom, queremos que ela faça parte da nossa vida de uma forma diferente, está tudo certo com isso e já falamos que há muitos casais, por exemplo, que têm filhos, ou outros casais que não têm filhos, mas que lhes faz sentido manter essa ligação, que de facto têm esta postura. Mas há uma diferença entre isto e nós não conseguirmos largar a pessoa porque não conseguimos seguir em frente, ou seja, nós não conseguimos largar a pessoa, chamamos a esta relação de amizade, que na verdade não é uma amizade verdadeira, para não ter que admitir que não conseguimos largar esta pessoa e fazer o luto da relação. Faz sentido isto? E nós precisamos de estar atentos a isto, malta, precisamos de estar atentos a esta diferença. E eu sei que custa ouvir isto, porque eu também já estive nesse lugar. Mas nós, às vezes, deitamos um bocado de areia para os nossos próprios olhos, né? Usamos esta lógica de: eu estou sempre madura, eu estou sempre evoluída, eu sou tão moderna. E às vezes somos, atenção, às vezes estamos a ser maduras, evoluídas, modernos, tudo isso. Mas outras vezes não. Às vezes estamos só mesmo a tirar areia para os nossos próprios olhos. E é precisamente por isso que eu defendo uma coisa que, na verdade, nem toda a gente gosta de ouvir, que é um término pressupõe sempre, malta, sempre um afastamento. E isto não significa que nós temos que bloquear os nossos ex, fingirem que os nossos ex nunca existiram. Até porque isso não faria sentido absolutamente nenhum e vocês sabem que eu nunca iria também sugerir uma coisa dessas. Mas muitas vezes, para uma relação poder mudar de forma e eventualmente até se construir essa amizade que é possível e que até pode ser saudável, é necessário primeiro nós realmente acabarmos esta relação dentro de nós. É necessário que nós façamos o luto. E às vezes esse luto demora tempo. Por isso, quando eu digo que um término pressupõe um afastamento, não significa que o afastamento tenha que ser para sempre. Mas é necessário para que façamos o luto e possamos eventualmente ter uma relação com esta pessoa de amizade muito mais saudável. Certo, até porque nós precisamos do luto para nos desabituarmos da pessoa, para quebrar a dinâmica que já está estabelecida na relação e para a amizade poder fluir de outra forma também, com outra dinâmica. E até para sabermos quem é que nós somos sem esta pessoa, para sabermos se nós queremos mesmo uma amizade com o ex. E é interessante que muitas pessoas querem muito uma amizade com o ex, mas quando decidem não, primeiro tenho que me afastar, reorganizar e depois então tentaremos a amizade, depois nem querem. Depois desse afastamento, já, afinal já não quero ser amigo do meu ex. Porque valorizavam a pessoa enquanto parceira romântica, mas agora já não valorizam enquanto amiga, ou porque não tem tempo para ter mais amigos, sei lá, tem tantos amigos, não preciso de outros. Sabem? Faz sentido isto? Outra coisa que eu vos queria trazer também sobre este assunto é que quando nós fazemos o luto de uma relação, há uma emoção que é muito comum nós sentirmos e que eu acho muito importante, ainda que muitas vezes também seja mal interpretada, que é a raiva. E nós temos uma relação muito estranha com a raiva. Mas a raiva, isto é uma coisa que eu trago muitas vezes para as consultas, a raiva também pode ser uma emoção profundamente organizadora.
se nós soubermos, obviamente, canalizá-la para o sítio certo, porque a raiva comunica-nos coisas muito importantes. A raiva comunica-nos quando algo nos magoa, quando nós fomos injustiçados, quando alguém ultrapassou um limite connosco, por exemplo. Quando, por exemplo, nós sentimos que precisamos de nos proteger ou defender a nossa identidade e a nossa honra e não estamos a conseguir, podemos sentir raiva. E com isto o que eu quero dizer é que, às vezes, nós ficarmos logo amigos do ex é uma forma muito subtil de tentar inibir a raiva, que na verdade nós precisávamos de estar a sentir, porque é normal e saudável e faz parte do processo de luto, faz parte do término. Agora, eu não estou com isto a dizer que nós devemos ficar agarrados à raiva, como é óbvio, a raiva não pode ser casa, não pode ser uma casa, a raiva é uma ponte. É uma ponte que nos ajuda a atravessar esta fase. Mas muitas vezes o ficar amiga do ex inibe estas emoções que podem até potenciar o afastamento e que são importantes. Outra coisa que queria trazer-vos ainda é o impacto que estas amizades com os ex, principalmente se forem precoces, né, amizades precoces, podem ter em novas relações. Porque mais cedo ou mais tarde, uma das pessoas pode começar a sair com alguém ou até a apaixonar-se e a entrar numa nova relação. E quando isso acontece, a amizade com o ex precisa de ajustes e esses ajustes muitas vezes magoam-nos. Porque nós não estávamos à espera que tão rápido tivéssemos que quebrar com aquela esperança, com a porta entreaberta que deixamos, com a idealização que estávamos há pouco a falar de eu estou aqui a receber estas migalhinhas e estou aqui a ser amiga do ex para não ter que lidar com o término. E aqui eu quero ser muito cuidadosa, porque eu também não quero cair nesta ideia de que quando nós entramos numa nova relação, a outra pessoa passa a mandar em todas as nossas relações antigas, claro que não. Mas a verdade é que nós precisamos de ser honestos em relação a isto. Há amizades com os ex que são de facto difíceis de integrar numa nova relação. Porque não são exatamente uma amizade. São esta espécie de relação fantasma que estávamos a falar há pouco, que na verdade é nada mais nada menos do que uma relação amorosa que não está ainda resolvida. Portanto, quando chega uma nova pessoa, é natural que estas fronteiras da amizade precisem de ser revistas. E quando estas fronteiras da amizade precisam de ser revistas, então estamos muito mal parados, porque isso é um sinal, pelo menos na minha visão, de que esta amizade tinha aqui algumas linhas dúbias. Porque se precisa de ser revista, é porque não está assim tão definida as linhas, não é? O que é que separa os países no mapa. E muitas vezes também acontece, não é assim tão incomum, que a relação com o ex é deixada no segredo, ou seja, existe uma amizade entre 2 ex-namorados, mas essa amizade é deixada no segredo para não melindrar a nova pessoa, o novo parceiro, que me parece uma red flag também. Principalmente se as pessoas fizerem todas parte do mesmo grupo. E muitas vezes os amigos alinham nesta quase que mentirinha. Ai, não contém a ninguém que o João e a Maria, ou que o Miguel e o João, já tiveram uma relação. Tenso, malta. Porque quando nós falamos de amizades com ex-namorados, nós precisamos desde muito cedo de falar de limites para mais tarde não nos colocarmos em lugares apertados. Nós precisamos de ter relações baseadas na honestidade, certo? Agora, não nos alonguemos demasiado e vamos àquilo que faz sentido. Quando é que faz sentido nós sermos amigos de um ex-namorado? Antes de responder esta pergunta, vamos primeiro ao que não faz sentido. Não faz sentido nós ficarmos amigas do ex, ou amigos da ex, ou amigos do ex, ou amigas da ex, quando nós ainda estamos apaixonados, quando nós ainda estamos magoados, quando nós ainda sentimos coisas, quando as emoções ainda estão à flor da pele, quando ainda dói, quando ainda estamos a fazer o luto. Eu sei que isto parece óbvio, mas há muita gente que tenta negociar com isto. Ai, ó Inês, sim, mas eu ainda gosto, claro, eu ainda gosto dele, mas eu prefiro tê-lo como amigo do que perdê-lo. Não, não. Tu não deves tentar ser amiga do teu ex se tu estás a aceitar uma amizade como prémio de consolação. Já falamos sobre isto, amiga. Vai ouvir o episódio do início. Estou sexy hoje. E também é importante dizer isto: nós não devemos tentar ser amigas de alguém se essa amizade nos impede de conhecer outras pessoas, nos impede de investir noutras relações, nos impede de abrir espaço na nossa vida para outras coisas boas, que é uma coisa super importante no luto, principalmente no luto por término, não é? Ou seja, abrir horizontes, conhecer outras coisas, sair com outras pessoas, com outras amizades, por exemplo, certo? Portanto, esta é a regra número um. Não faz sentido nós ficarmos amigos do nosso ex se ainda há coisas para resolver.
depois de resolvidas, então podemos sim construir de novo uma amizade, não é pegar na relação do ponto onde ela ficou, porque do ponto onde ela ficou, a relação terminou, certo? Agora, quando é que faz sentido nós ficarmos amigos do ex? Quando é que uma amizade com o ex pode ser saudável? Então, em primeiro lugar, quando há paz entre vocês. Claro que nem sempre é uma paz maravilhosa, perfeita, porque nós somos humanos, porque nós partilhamos memórias dolorosas com aquela pessoa, também memórias muito felizes, claro que sim, porque senão também não queríamos ser amigas dela, mas algumas memórias podem ser dolorosas, mas de uma forma geral há uma certa paz no que aconteceu entre vocês. Há uma aceitação da relação, há uma aceitação do término, há uma aceitação de que vocês viveram coisas importantes na vossa vida e que essas coisas terminaram. Obviamente que isto só é válido para relações que terminaram de uma forma tranquila e não para relações que terminaram com grande alvoroço, com muita mágoa, com muita dor, com, às vezes até com violência. Não é? Obviamente não estamos a falar dessas relações, estamos a falar de relações que conseguem coexistir com paz. Segunda coisa que pode fazer sentido quando falamos em ser amigos do ex: não há segundas intenções nesta amizade. Portanto, uma amizade com o ex pode ser saudável se ela for mesmo uma amizade. Se é mesmo uma amizade que procuram um no outro. Não é um caminho alternativo para voltar, não é um prémio de consolação. Terceira coisa, as pessoas já estabeleceram aqui limites claros daquilo que é ou não é razoável e aceitável acontecer. As pessoas sabem que já não são um casal, sabem que há conversas que já não faz sentido, sabem que a disponibilidade emocional já não é a mesma para esta relação. E isto é importante. Numa amizade com um ex, a disponibilidade que nós temos para aquela amizade não é igual à disponibilidade de uma relação amorosa e muitas vezes também não é igual da disponibilidade que temos para uma relação dita normal, de amizade com amigos que não sejam ex. Nós sabemos isto, certo? Está implícito que não é exatamente igual. Esta relação tem outras camadas, como uma cebolinha, não é? Tem mais coisas ali a acontecer. Quarta coisa, há espaço para novas relações. Se uma amizade com um ex só funciona enquanto nenhum dos dois conhece alguém novo, então esta amizade é muito frágil. E é claro que isto não significa que não custe ver a outra pessoa a conhecer alguém, pode custar um bocadinho, lá está, nós somos humanos e há emoções que podem coexistir. Eu posso ficar feliz pela pessoa e um bocadinho triste por mim, mas uma coisa é nós sentirmos um abanãozinho, outra coisa é nós sentirmos que a amizade toda vai colapsar ali. Certo? Uma pergunta muito boa para nós fazermos a nós próprias é: se esta pessoa me dissesse hoje, eu estou apaixonada por alguém, o que é que aconteceria dentro de mim? Eu ficava feliz por ela, ficava triste, mas até conseguia regular essa emoção, ou eu ficava completamente destruída, completamente a sentir-me traída, substituída, em pânico? É que a resposta a esta pergunta importa muito quando nós estamos aqui a tentar perceber se esta amizade pode ser saudável ou não. Quinta coisa, a reciprocidade. Isto também é muito importante. É importante que não sejas só tu a tentar manter esta ligação, não sejas só tu a procurar migalhinhas do outro, não é? Ou seja, a amizade existe porque tomaram uma decisão de forma recíproca, conversada acima de tudo, né? Conversar sobre isto e decidiram juntos que faria sentido manter uma amizade. Esta conversa é necessária para haver esta reciprocidade. E por último, esta lógica de que a amizade acrescenta à tua vida. Esta amizade não te prende à tua vida antiga, não te prende à relação que já terminou ou a esta fase da tua vida que já não existe. Esta amizade acrescenta à tua vida atual. Existe na tua vida atual e existe na futura, que vais construir com outras pessoas, outras amizades e outras relações amorosas. Certo? Certo. Agora, dicas práticas. Se tu queres muito ficar amiga do teu ex, a primeira coisa que eu te diria é para não teres pressa. No início vocês até podem estar cordiais, mas no início vocês não são amigos, ok? Há uma diferença aí entre uma relação de cordialidade, uma relação de tranquilidade e uma relação de amizade. Portanto, no início do término, no início do fim, vocês não são amigos. A amizade pressupõe todas estas coisas que nós falamos agora e isso demora tempo, malta. Demora tempo. Portanto, a segunda dica que eu quero trazer é: faz este período de afastamento. Mesmo que seja um período de afastamento temporário, para tu criares alguma distância, está tudo bem. Cria essa distância, organiza a tua vida e, acima de tudo, organiza o que esta dinâmica vai ser a seguir, que tem que ser algo diferente daquilo que era antes. Outra coisa também muito importante é nós reavaliarmos a amizade ao longo do tempo. Uma amizade com um ex não é uma decisão que nós tomamos para a vida, não é único, não é definitivo, não é para sempre. Portanto, pode fazer sentido agora
e pode deixar de fazer sentido mais à frente, pode deixar de fazer sentido mais tarde. E também está tudo bem com isso, nós podemos mudar de ideias, ajustar limites. Podemos e devemos. E outra coisa que eu também queria dizer é que nós podemos gostar muito de alguém e ainda assim nós escolhermos distância dessa pessoa. E às vezes precisamos de aceitar isso, aceitar que podemos gostar muito de alguém e escolher ficar longe. E eu acho que esta é uma das ideias mais importantes deste episódio. Os ex-namorados podem ser amigos, claro que sim, mas às vezes nós achamos que se gostarmos de alguém nós temos de manter a pessoa por perto. E não, malta. Isto é válido para todo o tipo de relações, com o ex-namorado, com amigos, com familiares, com colegas de trabalho. Às vezes, gostar de alguém é precisamente reconhecer que aquela proximidade pode prejudicar-nos de alguma forma e pode doer um bocadinho. Portanto, voltando à pergunta inicial, eu quero muito ficar amiga do meu ex, mas toda a gente me diz que isso é um erro. O que é que tu achas sobre isto? Primeiro, porque é que toda a gente acha que isto é um erro? O que é que os outros estão a ver que tu não estás a ver? Eu não acho que possa ser um erro, mas eu não te conheço, eu não conheço a tua história, eu não sei porque é que tu queres ser amiga do ex. Portanto, reflete sobre os teus porquês, porque tens medo, porque tens porque estás a fazer evitamento da dor, do sofrimento, porque tens medo de ficar sozinha, porque queres muito manter esta porta aberta? Quais é que são as razões? O que é que os outros estão a ver que tu não estás a ver? Reflete sobre isto e sobre todo este episódio. Portanto, volta atrás. Se precisas de ouvir outra vez, vai e ouve outra vez. E pronto, malta, é isto que tenho para vocês hoje, um episódio mais curtinho. Quero saber o que vocês acharam sobre este tema, porque sinto que podem surgir daqui muitas opiniões fortes. Quero muito saber o que é que vocês acham, se acham que ex-namorados podem ser amigos, se já conseguiram conviver com uma amizade, com um ex, uma amizade saudável, se acham que isto é sempre uma péssima ideia. Contem-me tudo. Já sabem também que me podem enviar as vossas histórias, dúvidas, confissões, inquietações para o link que eu deixo na descrição do podcast e na descrição do episódio. E não se esqueçam de me seguir aqui no Spotify, no YouTube e no Instagram, @inesmel.pt. Até para a semana, malta. Obrigada por me ouvirem e beijinhos!